Porque precisamos chorar. Longe de ser um sinônimo de fraqueza, chorar nos ajuda a canalizar e libertar as tensões do nosso corpo, e tem um efeito semelhante ao dos analgésicos. Choramos desde o nascimento. Às vezes de tristeza, às vezes de felicidade. Também é verdade que muitas vezes nós seguramos o desejo de chorar, porque pensamos que assim somos mais fortes, ou porque não é bem visto derramar lágrimas. No entanto, este tipo de descarga é vital para nos expressarmos, ir em frente, ou demonstrar o que nos acontece. No artigo a seguir, vamos dizer a você por que precisamos chorar de vez em quando. Chorar profundamente nos liberta. As lágrimas são uma ferramenta usada para todos os fins. Desde aliviar as dores até para chamar a atenção, para mostrar nossa tristeza ou decepção, memórias de algo que aconteceu no passado, ou até mesmo quando espirramos, sentimos alergia ou damos gargalhadas. Chorar nos proporciona alívio, nos faz sentir mais relaxados e pode nos ajudar a ficarmos cientes das coisas que não vemos, ou que estávamos relutantes em fazer. É claro que você se lembra de mais de uma vez em que chorou com todas as suas forças, e, em seguida, ou dormiu ou ficou no seu canto para fazer qualquer atividade. Por quê? Porque as lágrimas servem para tirar uma grande carga dos seus ombros, como popularmente se diz. Há pessoas que têm a capacidade de chorar, mas outras não conseguem fazê-lo facilmente. Quando somos pequenos, nos repreendem por chorar, porque nos dizem que isso é para os fracos, mimados ou crianças más. Isso fica gravado em nossas mentes. Por isso, não nos permitimos chorar quando precisamos. Controlar demais as emoções, negá-las ou dissimulá-las com um sorriso falso é prejudicial à saúde. Mais irritabilidade, mau humor e nervosismo são apenas alguns dos sinais. Não se esqueça de que o corpo deve expulsar tudo o que lhe dói ou lhe faz adoecer. Um dia ele não poderá suportar mais guardar lágrimas e tristeza, e explodirá em um grande choro ou ataque de raiva. Quanto ao sofrimento físico causado por não chorar, podemos destacar a dor de cabeça, ou no pescoço, dores de estômago e tonturas. A imunidade diminui e nos tornamos mais propensos a doenças de todos os tipos. Conter as emoções também bloqueia o fluxo de energia, e isso também influencia a saúde negativamente. O choro profundo é uma excelente maneira natural de aliviar o nosso pesar e entender quais são as nossas dores e tristezas. Isso não significa que nós temos que esperar todo o mal se acumular, mas saber de que maneira ir liberando lentamente o que nos fere. Nós não tiramos um tempo para analisar as emoções cotidianas, e é muito difícil tomar decisões profundas. Se você fica o dia todo de cá para lá, nunca poderá chorar o que precisa e se desprender do que lhe faz mal. Talvez você possa aproveitar o momento do banho, ou quando for dormir. Isso não vai transformá-lo em um deprimido crônico, mas em uma pessoa que sabe canalizar suas ansiedades de uma forma positiva. Você vai se sentir realmente revigorado, liberado e energizado para seguir em frente. Se para você for difícil chorar, não precisa se preocupar. Isso acontece com muitos outros. Você precisa se sensibilizar um pouco e dar-se um tempo. Pode tocar uma música, ler alguma coisa, ou assistir a um daqueles filmes que exigem um pacote de lenço bem grande. Você não está chorando pelo protagonista ou pela história em si, mas esse é um interessante mecanismo para desprender o que acumulou em seu interior. Sabia que existe um ponto na altura da garganta
que quando é pressionado ativa o choro. Você também pode respirar profundamente. O choro é um calmante natural. Já falamos do aspecto espiritual do ato de chorar e algumas de suas consequências. Também é bom saber que muitos estudos foram realizados para analisar porque quanto mais lágrimas derramadas, mais tranquilo fica o chorão. Se o choro vale a pena, é porque o líquido salino conhecido como lágrima tem a capacidade de limpar os olhos e hidratar os globos oculares naturalmente. E isso, para que serve? Para liberar hormônios do bem-estar. Quando ficamos estressados, estamos mais propensos a chorar. Isto tem uma razão científica muito convincente. Ao expulsarmos as lágrimas, liberamos ocitocina, noradrenalina e adrenalina. Estes elementos têm sobre o corpo o mesmo efeito de um analgésico. Quer saber mais? Leia. Descubra este analgésico natural de raízes e cascas. Os hormônios fixam a atenção sobre o que nós sentimos. Então, depois de chorar, nos sentimos melhor. Como se isso não fosse suficiente, os especialistas dizem que o choro reduz a ansiedade e promove o relaxamento. Chorar e rir, igualmente benéficos. O riso e o choro são dois dos fenômenos que estão mais presentes em nossas vidas diárias. Se analisarmos fisiologicamente, ambos são semelhantes. Por quê? Porque alteram a respiração e a pressão arterial. Se nós rirmos 1 hora por dia, emagreceremos 14 gramas de gordura. Talvez possa parecer pouco para alguns, mas se você somar isso, em 1 ano terá perdido 5 quilogramas. Essa não é a única vantagem, porque o riso aumenta a autoestima, retarda o envelhecimento e elimina o estresse e a tensão. O choro também consegue este último benefício. A medicina hipocrática o considerava um expurgo para os estados de humor. Ao longo da história, o choro foi interpretado como um sinal de pouca integridade ou fraqueza, mas isso não é verdade. Que o riso e as lágrimas encham a sua vida,